Novidades no caso Jacob, o policial militar aposentado que foi encontrado morto dentro de uma cisterna na região do entorno. 9 dias depois, a Polícia Civil do DF prende o principal suspeito do assassinato. Bruno Oliveira Ramos, de 38 anos, é considerado um homem de confiança de Jacob. Veja na reportagem de Jéssica Nascimento. 9 dias após o corpo do policial militar aposentado Jacob Vieira, de 60 anos, ser encontrado dentro de uma cisterna em uma chácara no Parque Estrela d'Alva 3, na Cidade Ocidental, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o principal suspeito do assassinato, Bruno Oliveira Ramos, de 38 anos, considerado um homem de confiança de Jacob. Ele é irmão da filha da vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, o assassinato teria sido cometido por dinheiro, uma provável dívida de cerca de R$750 mil que Bruno tinha com Jacob. Os dois eram sócios de uma cooperativa de transporte público na região de Goiás, além de manterem uma amizade, segundo a polícia, de longa data. O Bruno seria a pessoa que iria assumir o patrimônio do Jacob com a morte dele, assumir os negócios. O Jacob tinha muitos negócios informais e o Bruno é quem tinha ciência desses negócios. A chácara onde o corpo da vítima foi localizado era de Bruno, e a polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Em um primeiro momento, o homem, que também trabalha como vigilante, negou a participação no crime, mas acabou se entregando na manhã desta quarta-feira. Jacob desapareceu na tarde do dia 10 de julho após sair de casa, em Santa Maria. As imagens das câmeras de segurança mostraram um PM aposentado entrando em um Ford Ka branco. Depois disso, ele não foi mais visto. Antes de desaparecer, ele também recebeu uma ligação misteriosa pelo celular, pedindo para que ele saísse de casa. Agora, os agentes da 33ª DP, delegacia localizada aqui em Santa Maria, procuram por Matheus Nascimento, de 26 anos de idade. Esse homem que aparece na sua tela é melhor amigo de Bruno e foi convidado por ele há mais ou menos 3 meses a participar dos negócios com Jacob. Antes da confirmação da morte do policial militar aposentado, Matheus conversou com a polícia e disse que viu Jacob no dia do desaparecimento. Eles teriam marcado um encontro na BR-040 e Jacob teria entregue para ele um valor de R$15 mil, referente aos juros de uma das dívidas em que o policial militar mantinha com Bruno e Jacob. Só que com a localização do corpo, as investigações mudaram de rumo e Matheus começou a ser investigado pela polícia. A polícia então conseguiu um mandado de busca e de prisão contra Matheus. Só que ao chegarem no endereço, na casa de Matheus, encontraram o local completamente vazio. E Matheus é considerado agora um foragido. Após o crime, o Matheus se mudou da sua residência. Apesar disso, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão e agora as investigações irão avançar no sentido de localizar ele e vermos para onde que ele está residindo, onde foram levadas as coisas dele. De acordo com o delegado, não restam dúvidas de que a vítima tenha sido atraída para uma emboscada. As investigações também apontam que o carro é do mesmo modelo e cor que o veículo de Matheus. Mas a placa do carro que aparece nas imagens é clonada e não tinha adesivos característicos que tinham no carro do suspeito. Matheus também tem passagens pela polícia por estelionato, dano, desacato e falsificação de selo público. A polícia ainda não sabe onde o crime aconteceu. Segundo o delegado, a chácara foi usada apenas para esconder o corpo e tudo foi premeditado. O corpo estava envolto com fitas adesivas e amarrado com pedras de concreto para que não boiasse conforme iriam avançando no estado de decomposição, o que dificultou muito a retirada do corpo desse poço. Apesar do corpo ter sido encontrado em um avançado estado de decomposição, o IML confirmou que o policial foi executado com 2 tiros e também enforcado, morto com requintes de crueldade. Matheus e Bruno vão responder pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Se condenados, podem pegar até 33 anos de cadeia. A polícia também não descarta a possibilidade de outras pessoas envolvidas no crime. Foi um crime que é bem elaborado, então nós acreditamos que possa ter também outros autores envolvidos.
Quem tem mais novidades desse caso é Manuel de Oliveira, tá aqui do meu lado. Manuel, boa noite a você, conta tudo pra gente. Oi, Henrique, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha só, a Record TV passou o dia todo aqui na delegacia. Assim que a Jéssica Nascimento saiu, a nossa equipe chegou, nós passamos a tarde toda aqui de plantão. Inclusive, agora há pouco, os policiais civis aqui da 33ª Delegacia de Polícia Civil, localizada em Santa Maria, eles saíram para fazer buscas, em busca então do Matheus Nascimento, de 26 anos de idade. Ele é o segundo suspeito pela morte do policial militar aposentado do estado de Goiás, Jacob Vieira. Os policiais voltaram agora há pouco, as buscas foram feitas, mas até agora, Henrique, o Matheus ele não se entregou aqui na delegacia e também não foi preso pelos policiais. Ele é considerado um homem foragido da justiça, já que há um mandado de prisão expedido contra ele. A gente segue acompanhando toda a movimentação aqui. Agora há pouco, inclusive, o delegado veio aqui na porta, olhou a movimentação e voltou para a sala dele. Mas é claro que há expectativa que esse segundo suspeito, o Matheus, né, que era sócio do próprio Bruno, que conheceu o Jacob através do Bruno, ele seja preso o quanto antes, caso ele não se entregue aqui na delegacia de Santa Maria, viu, Henrique? Bem, Manuel, para ficar ainda mais claro para quem nos acompanha nessa grande audiência, coloca na tela, por favor, as duas fotografias, meu caro Clóvis, por favor. Você vai ver aí o Bruno, não é? À esquerda do seu vídeo, de chapéu, e o Matheus à direita. Matheus ainda não foi preso, Bruno está preso. Como é que a polícia chega até Bruno, Manuel? O que levou a polícia até o Bruno? Me parece um homem de confiança do Jacob. Pois é, Henrique, nós estamos acompanhando esse caso desde o início, né? O Jacob, infelizmente, como mostrou aí a Jéssica Nascimento através dessa reportagem, ele foi morto com requintes de crueldade. Assim que a polícia conseguiu encontrar o corpo do policial militar aposentado dentro dessa cisterna, nessa chácara localizada na cidade ocidental, a família, Henrique, foi até o IML, fez o reconhecimento do corpo e alguns parentes já começaram a falar sobre o Bruno, porque o Bruno era um homem de confiança do próprio Jacob. Eles não tinham nenhum grau de parentesco, mas o Jacob confiava bastante no Bruno e a motivação do crime teria sido essa dívida aí que o Bruno teria com o próprio Jacob, uma dívida que gira em torno de R$750 mil. Logo em seguida que a família começou a prestar depoimento aqui na delegacia, o delegado ele viu, né, começou também a investigar o Bruno. O Bruno, a princípio, ele teria negado todas as acusações, mas logo em seguida a polícia realmente chegou à conclusão que ele, Bruno, era o principal suspeito. E antes de ser preso, na manhã desta quarta-feira, o Bruno resolveu se entregar aqui na delegacia. E conforme disse a própria Jéssica, né, Henrique, ontem os policiais civis fizeram buscas na casa do Bruno, encontraram documentos e também uma arma de fogo. Já na casa do Matheus, nada foi encontrado. A casa dele estava sem nada, absolutamente nada. E o Matheus, então, ele segue foragido da justiça. O fato é que o Matheus e o Bruno eram sócios do próprio Jacob nessa frota de ônibus que o Jacob tinha na região de Goiás, Henrique. Mas, ô Manuel, nós podemos entender a partir de agora, e o delegado deixou essa brecha para a gente pensar assim, que tem mais gente envolvida nesse caso bárbaro, como você mesmo colocou, porque a morte do Jacob, da forma que aconteceu, chama a atenção. Não é questão de pensar em filme, não é isso não, mas é que você render uma pessoa, não é? Como o Jacob foi rendido, e jogar essa pessoa dentro de uma cisterna, só uma pessoa não consegue fazer isso. A gente já começa a imaginar que teve ajuda. Então a gente pode pensar no Bruno, pode pensar no Matheus, que ainda não foi preso, e pode pensar em mais alguém nessa história?
Claro, Henrique, o delegado deixou muito bem explicado essa situação no final da entrevista coletiva dele que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na 33ª Delegacia de Polícia. A Polícia Civil não descarta que há mais envolvidos neste crime cruel aí. O delegado ainda disse que ainda não descobriu onde o Jacob Vieira, de 60 anos de idade, foi morto. A polícia descartou que ele foi morto dentro dessa chácara. Ele já chegou morto, com o corpo enrolado ali diante de umas fitas, e logo em seguida os suspeitos eles usaram pedaços de concreto, amarraram junto ao corpo do Jacob e jogaram o corpo dentro dessa cisterna. Então a polícia não descarta essa possibilidade, que há sim mais envolvidos neste crime brutal. Inclusive com a prisão do Matheus, caso ela aconteça, né? A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. O Matheus possa trazer mais esclarecimentos para a polícia e os policiais aqui da 33ª Delegacia de Polícia Civil possam então chegar a outros suspeitos. O Matheus, a prisão dele neste momento é essencial para que os policiais consigam avançar com as investigações, viu, Henrique? Bem, atentamente. Se você tem alguma informação, quer ajudar a polícia, diz que denúncia 197. Esse é o homem procurado nesse momento pela Polícia Civil do Distrito Federal.